operações de 150 mil dólares, que não tem nada a ver com a Petrobras. Foi uma operação de Caixa 2, que foi feito para Andrade, e foi falado com um representante dela aqui, que me pediu que fizesse isso, que foi o seu Flávio Magalhães, e o diretor da Andrade Venezuela, que foi Alberto, senhor Alberto. E a Andrade utilizava de algum offshore, alguma pessoa jurídica diante? Olha, eu identifiquei para o delegado de Polícia Federal a empresa que mandou esses valores. Você sabe o nome dela no momento? Não consigo me lembrar, mas há dias atrás eu fiz um depoimento na Polícia Federal e identifiquei, inclusive, o SWIFT que eu recebi da Andrade. Desculpe, pode repetir o nome da empresa que fez os depósitos pela Odebrecht lá fora? Que o senhor mencionou? Olha, por 2 ou 3 vezes que eu me lembro, a Delsur, consultora Delsur. Construtora? Não sei se é consultora, mas é Delsur. Voltando um pouco a essa questão da consultora Delsur, esses pagamentos você utilizou a Labogem? Não. Eu recebi isso lá fora, em uma das contas do Leonardo, ou numa das contas indicadas pelo Carlos Rocha. Eu só identifiquei que era a consultora Delsur porque veio valores igualitos, e aí, para que eu pudesse obter o crédito, eu tive que checar com quem mandou o valor, quem era o mandante da ordem. E aí foi me passado que era a consultora Delsur. Tá. Você recebeu em qual empresa do Leonardo, do Carlos Rocha? Olha, do Carlos Rocha eu não consigo me lembrar, porque na verdade ele me passava várias contas que era de cliente do cliente dele. Agora, do Leonardo eu me lembro bem, porque eram 2 contas, ou máximo 3, ou era Elite Day, ou era DGX, ou era RFY. Com relação a Engevix, você também confirmou que recebia lá fora? Eu recebi um valor da Engevix lá fora, que na verdade era para ele ter me pago 230 e poucos mil dólares na época lá fora, e ele acabou me pagando 253 e uns quebradinhos. Esse dinheiro entrou na conta da RFY no Standard Chart. Eu identifiquei também já este valor para o delegado quando prestei depoimento. Por que Braskem, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Engevix resolveram pagar no exterior ao invés de pagar no Brasil? A Engevix não era costume fazer esse tipo de coisa. Eu acho que ele devia ter esse valor lá fora e resolveu pagar uma única ordem. Agora, já o Odebrecht e o Braskem, era comum fazer esses pagamentos lá fora. Ou ela fazia pagamentos lá fora, ou ela me entregava em dinheiro vivo no meu escritório da São Gabriel. E por alguma oportunidade o senhor chegou a oferecer a essas empresas contratos com a MO, com o GFD? Que eu me lembro, eu até ofereci, mas eles não se interessaram. Por qual motivo? Eu não sei lhe dizer. Tá. Esse dinheiro que você recebia dessas empresas também eram destinados aos agentes públicos do PP? Sim. Do Paulo Roberto? Sim. Ok. Sem mais perguntas, senhores. A defesa quer perguntar primeiro ou por último? Então os outros defensores têm indagações? Bom dia, senhor. Bom dia. Quando o senhor conheceu o Leonardo, qual era a situação econômica dele? Primeiro esclarece como que o senhor conheceu ele. Olha, eu conheci o Leonardo através do seu Valdomiro. Se a situação dele era econômica boa ou não, eu não posso lhe dizer. O que eu posso acrescentar ao doutor é que mais à frente
o Leonardo passou a atrasar os meus pagamentos. E aí passou a ficar me devendo. E eu constantemente o cobrando. Aí eu vi a saber que ele estava com dificuldade financeira porque ele tinha investimentos numa empresa farmoquímica que era a Labogen e que ele estava tentando colocá-la em funcionamento. A partir daí eu pedi que ele me trouxesse dados da empresa, o que a empresa poderia fazer, e eu analisei e disse que ele tinha condições sim de colocar a empresa de pé e que eu iria ajudá-lo, porque ele tinha um grande negócio na mão, que era a Labogen. A partir daí, eu pedi que ele parasse imediatamente de fazer câmbio nas empresas Labogen Química e na Farmoquímica, para que eu pudesse ajudá-lo a colocar o laboratório Labogen em funcionamento. A partir daí, eu pedi ajuda ao André Vargas, que era um deputado federal, era vice-presidente da Câmara, para que ele nos ajudasse no Ministério da Saúde, para que a gente pudesse ter as portas abertas, somente as portas abertas no Ministério da Saúde, porque não é fácil você pegar uma empresa que está parada há vários anos e simplesmente bater na porta do Ministério da Saúde e ser bem atendido. Isso não iria acontecer nunca, até porque as outras concorrentes iriam fechar as portas se você não tivesse alguém que estivesse te indicando ou te auxiliando somente na abertura de portas. A partir daí, eu passei a ser investidor da Labogen e trouxe mais 2 investidores junto comigo. E o Leonardo continuou à frente da Labogen, mas aí foi montado o parque da fábrica e foi se fazendo os documentos e se refazendo as licenças que precisava ter para que pudesse atender às necessidades do Ministério da Saúde. E assim foi feito. Apesar da teimosia do Leonardo, de que muitas vezes ele tentava resolver as coisas por ele mesmo e às vezes acabava se atrapalhando, eu contratei um advogado somente para cuidar dos assuntos da Labogen, para fazer com que as licenças fossem reformadas e que a empresa obtivesse toda a documentação para servir o Ministério da Saúde. O senhor pode me precisar de que data, mais ou menos, até que data o Leonardo efetuou remessas para o senhor para fora do país? Olha, eu não sei ele precisar a data, mas... Sabe precisar em que data o senhor conheceu ele, em que ano o senhor conheceu ele? Eu acredito que em 2009, 2010. E quando foi que o senhor disse para ele, vamos interromper essas remessas através da Labogen Farmoquímica, da Labogen Química Fina, da Piroquímica, etc. Não, na piroquímica eu nunca me interferi. Nunca interferiu? Não, eu não tinha nada a ver com a piroquímica. Uhum. Eu passei a ter com a Labogen Química Fina e com a Farmoquímica. Com a Farmoquímica. Piroquímica era do Leonardo e do Pedro. Sim. Eu não tinha nada a ver com isso. Uhum. E eu passei a ter a ver com a Labogen, se eu não me engano, foi em 2013. Em 2013? Sim. Uhum. E não sei se foi começo ou se foi meio. Tá. Nesse período o senhor disse que ele começou a atrasar valores que ele precisava lidar. Não, ele já vinha atrasando anteriormente. Anteriormente. Desde quando?
tem uma ideia? Desde 2011, 2012. Mas atrasava, regularizava, até que ficou um valor significativo. E qual era a relação de confiança que o senhor tinha nele? Porque o senhor fazia depósito nas contas das empresas da qual o Leonardo tinha o comando, fora do país, e depois ele lhe devolvia os valores aqui em reais vivos. Sim. A confiança era isso. A confiança... Ele lhe devia dinheiro, mesmo assim o senhor continuava utilizando os serviços dele? Sim. No próprio caderno dele de contabilidade, mostra que ele era sempre devedor. Então o senhor admite que aquele caderno que ele apresentou é um caderno que relata efetivamente uma relação existente entre o senhor e ele, que ele precisava lhe prestar contas? Eu nunca neguei que eu tinha relações com o Leonardo. Eu sempre disse que eu mandava TED a ele para que ele me desse reais. E também não neguei que eventualmente comprei dólares dele. Mas não existia na sua visão, não existia uma relação de subordinação. Não. Ele não era meu subordinado. Ele não era meu subordinado. Em momento algum ele era meu subordinado. O senhor sabe se tem algum comprovante ou foi apreendido algum documento que comprove que a grande maioria dessas remessas feitas pelas indústrias representadas pelo Leonardo para fora do país não sejam com origem no senhor, e sim, o senhor disse que algumas dezenas, mas não todas, né, que são de sua responsabilidade, e o restante seria de responsabilidade de terceiras pessoas. Sabe se existe algum documento comprovando isso? Se tem... Olha, a partir do momento que eu faço um TED para uma das empresas do Leonardo, para que ele me entregue reais, ele não saca esse dinheiro. Ele vai, faz uma invoice, manda esse dinheiro para fora, vende isso, faz o reais e me entrega. Entendi. Não pode ser. Então, mas existe o TED que o senhor fez para ele? Olha, eu já acabei de falar que eu fiz cerca de 100 milhões de TED para ele. 100 milhões. São 500 milhões, né, mais ou menos. 100 milhões de reais. Os TEDs que foram feitos pela MO, RCI e Rigidez. Esses TEDs eram feitos em contas no Brasil ou fora do país? Em contas no Brasil. Em contas no Brasil. O senhor não fez nenhum TED que tenha sido, nenhum depósito que tenha sido feito numa conta fora do país para ele? Não. As contas que o Leonardo controlava fora do país não eram as contas do laboratório. Labogen, era a DGX, era a RFY. O senhor fez era Elite D. Depósito nessas contas? Eu fiz depósitos nessas contas, mas depósitos que eu tinha já esse dinheiro lá fora para receber. Então aí eu paguei o Leonardo nessas contas e o Leonardo me deu reais vivos aqui. E eu tenho uma última pergunta. O senhor conhece uma pessoa chamada Antônio de Almeida Silva? Vulgo Toninho? Se eu não me engano, ele era contador da MO da Rigidez. Estou satisfeito, Excelência. Os outros defensores têm indagações? Bom dia, Alberto. Bom dia. Eu vou começar as perguntas em relação àquilo que o Ministério Público já apreciou. Gostaria que você explicasse por que o senhor montou essa estrutura com empresas MO, a Rigidez e a RCI, e qual era a finalidade específica final dessas empresas? Bom, na verdade isso começou, acredito que no ano de 2006. Eu era compadre do José Giannini, então deputado federal,
ou ex-deputado federal no caso. Não me lembro se em 2006 ele se candidatou de novo ou não, mas acredito que não. E ele era um dos líderes do Partido Progressista que encampou um dos diretores da Petrobras, que era o Dr. Paulo Roberto Costa. A partir daí, essas empresas passou a prestar serviço para recebimentos dessas empreiteiras que tinham contratos com a Petrobras. Ou seja, o senhor recebia, essas empresas sacavam esse dinheiro? Eu recebia, sacava e entregava no primeiro momento ao seu José Giannini e a quem ele pedia que eu entregasse. Todo esse dinheiro, além do seu Paulo Roberto Costa, ele servia a outros agentes públicos ou políticos? Olha, eu cheguei a usar uma das empresas do seu Valdomiro para fazer uma operação para Toshiba, aonde eu pude então não só pagar o Partido Progressista e Paulo Roberto Costa, mas sim também pagar o Partido dos Trabalhadores, que então foi um valor, na verdade foram dois valores de 400 e poucos mil reais que foram entregues a mando da Toshiba para o tesoureiro do PT, o Vacari. O senhor recorda a data disso e como é que isso foi feito? Olha, eu detalhei essa data no meu depoimento anterior. Nesse momento eu não me recordo a data. O senhor falou que pagou pela empresa Toshiba. Quem entregou esse dinheiro para o Vacari? O senhor lembra? A pessoa que ficou encarregada de entregar o dinheiro a ele? Olha, o primeiro valor foi retirado no meu escritório na Renato Paz de Barros, pela cunhada dele. Eu entreguei esse valor pessoalmente. O segundo valor foi entregue na porta do diretório do PT Nacional pelo meu funcionário Rafael Ângulo para o funcionário da Toshiba, para que ele pudesse entregar esse valor para o Vacari. O senhor sabe o nome do funcionário da Toshiba? Piva. Bem, o senhor disse no início do seu depoimento, e o Ministério Público insistiu em perguntar, é por isso que estou me estendendo um pouco, Excelência, a relação com as empreiteiras. E o senhor disse, eu sou uma engrenagem só nisso. Ou seja, o senhor era descartável, então, dentro desse esquema que foi usado para pagar políticos e pagar favores, ou seja, falando claramente, pagar propinas a agentes políticos e agentes públicos? Totalmente descartável. A partir do momento que eu não cumprisse com as obrigações de maneira correta, recebesse e pagasse em tempo hábil os valores de maneira correta, no outro dia eu estava fora. Você poderia contratar qualquer outra pessoa para fazer esse trabalho. Muito bem, eu vou agora passar as perguntas específicas da denúncia. O senhor disse que investiu dinheiro na Labogem. É correto isso? É correto. O senhor disse também que havia uma relação com o Leonardo Meirelles em relação ao Ministério da Saúde. Gostaria que o senhor explicasse qual foi a interveniência ou interferência do senhor André Vargas e dos então deputados André Vargas e Cândido Vacareza junto ao Ministério da Saúde pela Labogem. Simplesmente de abertura de portas. Infelizmente,
se você hoje não fizer um lobby, nenhum empresário consegue entrar em nenhuma parte do poder público para prestar serviço. Infelizmente, nesse país funciona assim. Só assim, doutor, isso não é bem objeto dessa denúncia, né? É por causa da questão da Labogem, né? Que se ele era... mas a questão aqui são os câmbios, as remessas, né? Não é tanto a questão Então talvez seja melhor deixar para uma outra oportunidade. A Labogem foi usada para fazer câmbio ou não? Pelo senhor? Por mim, não. O senhor não usou a Labogem. O senhor Leonardo Meirelles foi a pessoa que lhe apresentou a empresa Malga? Sim. O senhor comprou a empresa Malga? Comprei. Como é que foi essa transação? Como é que ele apresentou a empresa e por que motivo ele lhe trouxe a empresa Malga? De quem era essa empresa? Essa empresa já existia. Inclusive chegou a prestar serviço para a Delta. Na época eu necessitava de uma empresa dessa, que eu queria investir nesse mercado de fretamento de máquinas, terraplanagem. E aí eu comprei a empresa Malga do Leonardo Meirelles. Perfeito. O senhor falou também de uma operação feita com o senhor Júlio Camargo, que também é colaborador, com a empresa, se não me engano, a DGX, é isso? O senhor depois recebeu o dinheiro lá fora e recebeu reais aqui no Brasil. Eu recebi vários valores do Júlio Camargo lá fora para entregar reais para ele aqui no Brasil, ou mesmo para ele fazer pagamentos da Toyo, que tinha contratos com a Petrobras. E sempre com relação a essa questão, nas contas do Leonardo Meirelles? Também. Quem foi que o senhor pagou aqui no Brasil em relação a esse dinheiro do Júlio Camargo? O senhor lembra? Para qual operação especificamente? Olha, esses valores que ele me entregou na conta da Global, eu, na verdade, enviei dinheiro vivo a ele no escritório dele de São Paulo, e parte eu fiz pagamento ao PP. A mando dele? A mando dele. A mando do seu Júlio? Sim, no caso, o seu José na época. Eu não me lembro até se o seu José já havia falecido ou não. Na época eu acredito que devia estar até adoentado. Bem adoentado. Pois bem, o senhor Leonardo Meirelles, ele tinha uma atividade própria no escritório. Quando o senhor o conheceu, o senhor Valdomiro que apresentou, correto? O senhor já disse isso. Mas o senhor Valdomiro apresentou dizendo ao senhor o quê? Que ele tinha, qual era a atividade dele? Olha, na verdade ele tinha... Eu fui no escritório dele, ele tinha um escritório de representação de venda de remédios. Esse escritório era ali no Itaim também. Era uma casa, não me lembro bem o endereço. Inclusive tinha atividade normal, várias pessoas trabalhando. O senhor lembra se essas contas que o senhor mencionou, que eram capitaneadas ou tituladas por ele lá fora, especialmente a DZX, são duas contas, elas já existiam antes do senhor conhecê-lo ou ele abriu depois? Não, as contas já existiam. Ele então, não abriu depois. Abriu antes, não foi com o propósito de atender ao senhor? Não, essas contas ele já tinha elas. Satisfeito, senhor. Outros defensores têm indagações? Só esclarecimentos complementares do juízo. Quanto que o senhor tem de estimativa que o senhor enviou para o exterior através do senhor Leonardo Meirelles? Vossa Excelência, de cabeça... Um valor aproximado o senhor não tem? O senhor mencionou que foram 100 milhões de reais que o senhor teria passado para ele
Coisa de operações de dinheiro vivo, no né? máximo 4, 5 milhões de dólares. No máximo. Os outros denunciados aqui no processo, o senhor conhece? O senhor Leandro Meirelles? Conheço, é irmão do Leonardo Meirelles. O Pedro Argesi? Se não me engano, é sócio dele na Piroquímica. O Esdra de Arantes? Eu acho que é sócio dele também. Esse Rafael Flores? Esse... eu via muito ele falar desse Rafael, mas... Então, eu vi ele uma vez quando ele foi me entregar reais vivos, num sábado, no meu escritório. E eu acabei vendo o Rafael, mas nunca tive nenhum contato com o Rafael. Esses eram eles, Leandro, Pedro, Esdra e Rafael, eram subordinados do senhor Leonardo? Olha, o Leandro é irmão, e o Esdra e o restante eu acredito que eram subordinados do senhor Quem Leonardo. o senhor tratou das operações? Sempre tratei com o Leonardo. O senhor não tratou das operações com o senhor Leandro, com o senhor Pedro, com o senhor Esdra também? Com o senhor Pedro, ele era uma das pessoas que trabalhava na Labogem, e o que eu tratei com ele foi de saber como estava o andamento da documentação, as reuniões feitas com os laboratórios, parceiros que iam colocar projetos da Labogem no Ministério da Saúde, esse tipo de coisa. Nunca tratei valores, operações com Pedro. E com o Leandro? Também não. E com Que eu me lembre, não. Também não. Com o Rafael, o senhor mencionou da entrega de dinheiro. Ele foi uma vez com o Leonardo no meu escritório. Vi ele no estacionamento. Agora, Mas essas tratativas de operações, o senhor não... nunca tive nenhuma Pedro, tratativa. Esdra, Nunca e tive. Leandro não acompanharam o senhor Leonardo? Nunca tive nenhum tratamento de operações com ele. Bom, o senhor gostaria de dizer mais alguma coisa ainda, senhor Roberto? É aquilo que eu já disse no início. Reconheço meu erro, mas que realmente a atividade de doleiro eu já não exercia mais, e sim a atividade de empresário. Dava emprego, tinha na Marsans Brasil cerca de 500 funcionários, e depois a gente foi enxugando para que a empresa pudesse ter rentabilidade e terceirizando as lojas, mas no primeiro momento tinha 500 funcionários. Os hotéis que a GFD tinha participação também empregava cerca de, no total, de uns 180 funcionários, entre todos eles. E o que eu posso lhe dizer é que nem tudo que eu fazia era ilícito. Tá bom, senhor Roberto. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Roberto Youssef.